Olá, caríssimos e caríssimas! No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surge cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maturos na fé para cuidar desse precioso e, por que não dizer, novo rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Que lição, hein? Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na revista Dons Espirituais e Ministeriais, lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Quero de antemão já parabenizar aos nossos pastores, rogar as bênçãos do Senhor de toda sorte sobre a vida de todos eles, em especial os pastores da Assembleia de Deus Ministério de Belo Horizonte, que são os meus pastores, meus amigos pastores, porque essa lição número 11 cai exatamente dia 13 de junho, que é o Dia Nacional do Pastor. Deus abençoe a vida de vocês. Somos muito gratos pelo serviço. Texto áureo, Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem, ou para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para ajudar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe faz uso de dois textos. Tito, capítulo 1, versos 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. A objeção dessa lição é apresentar a importância e a função dos presbíteros, definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância dos presbíteros e pontuar os deveres dos presbíteros. Vamos lá então? Vamos ver o que acontece nessa lição, né? Porque de antemão eu fico um pouco preocupado quando o autor coloca bispos, presbíteros, tudo no mesmo nível, como se fosse a mesma coisa. Vamos lá? De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que significa pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade aos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, episcopos, supervisor, de professor, e aí ele vai usar a palavra grega, né? Didáskolos, e de pastor, poimen. É um pouco complicado, porque bispo é bispo, presbítero é presbítero, uma coisa não é a outra. Vamos ver como é que funcionava a liderança nessa igreja local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Tito 1, versos 4, 5 e 7. Está claro assim para o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades antigas. Eu não sei se vocês sabem, mas todo padre, na verdade, ele é um presbítero. Quando ele é ordenado ao ministério, ele é ordenado ao ministério presbiteral. Esta palavra padre é, digamos, a forma vulgar do termo e não necessariamente o título que ele tem. Ele é um presbítero, né? Porque se entende que nas igrejas antigas elas eram governadas por presbíteros. E os bispos eram quem coordenava o colégio dos presbíteros. Entendeu? Vamos lá. As qualificações do Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontrava-se no plural, presbíteros, bispos
ou anciãos. Atos 11, 30, 15, 2, 4 e 6, 20, verso 17. Tiago 5, 14 e 1 Pedro 5, verso 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Sim, os pastores da igreja, na verdade, são presbíteros. Um apacentador das ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessas funções. Tais qualificações são descritas em Tito, verso 1, Tito capítulo 1, do 6 ao 9, para presbítero, e assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, para bispo. A gente não deve confundir, gente, bispo com presbítero. Presbíteros são os pastores da igreja. Bispo é quem coordena o colégio de pastores, ou colégio de presbíteros. Aí você fala, não, mas e o presidente? Na verdade, esse trem de presidente não tem na Bíblia, né? Porque o presidente parte do pressuposto de uma politicagem, aqui no bom sentido, do colégio de pastores, que de tempos em tempos elege uma pessoa para presidir o colégio de pastores. E aí, mas na verdade, esses presidentes não saem nunca do seu presidencialismo, e na verdade a gente sabe que não são nenhum presidente, né? Não são presidentes, eles são bispos. Porque bispo é ordem, né? A ordem dos bispos. Você é consagrado a bispo e você só deixa de ser bispo quando você morre. Assim como você só vai deixar de ser pastor quando você morre. Essa negócio eleito presidente para o mandato de não sei quanto tempo. Na verdade, isso é só protocolo para inglês ver. Ele é um bispo, ele governa a igreja e só vai sair daquele papel quando ele morrer. Ou quando pecar ou alguma coisa assim, por renúncia ou morte. Enfim, não vamos entrar muito nesse aspecto, não. Vamos só centrar na igreja antiga aqui. Uma leitura atenta para as duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se de quando a ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Eu, particularmente, e agora eu estou falando para vocês que eu defendo, né? Porque quando a gente fala de ministério feminino, eu não estou muito preocupado com essa militância, não, de defender que a nossa igreja devia ter ministério feminino. Mas eu, Daniel, eu penso que na Assembleia de Deus devia ter bispos, né? Já que esses presidentes nunca vão sair da presidência, porque um presidente ele tem um mandato e ele tinha que ter a dignidade de sair do mandato. Não, mas ele vai renovando o mandato, renovando. Tem presidentes aí que estão não sei quantas décadas na presidência da igreja, né? Eu conheço um presidente aí que só saiu quando morreu, né? Eu conhecia, né? Graças a Deus, já morreu. Nem vou falar mais coisa não, se vocês acham que eu estou pecando. Então, na verdade, ele não era um presidente, ele era um bispo, né? E por que não assume logo isso? Né, o episcopado, né, o bispo da igreja. Não é um presidente, isso não é um presidente. O presidente entra no mandato e sai do mandato, e ele é substituído pelo que vem a seguir. Agora, quando o cara nunca sai, e aqui eu estou falando que o cara nunca sai para falar indivíduo, não de forma desrespeitosa, não é isso. Pelo contrário, eu defendo que ele devia assumir que é um bispo. Né? Por que não? Qual o problema? É bíblico. Está na Bíblia, os bispos. As igrejas antigas tinham bispo. Aí pronto, ninguém vai ficar com politicagem na igreja, se apoia, se não apoia. Ele só vai sair por renúncia, por morte ou invalidez. Então pronto, não tem que ficar de tempos em tempos fazendo dessas convenções para eleger de novo, para ficar com porfias, com grupinhos, com panelinhas. Nada disso. É o bispo da igreja e pronto, acabou. Esse assunto é resolvido e vamos deixar a igreja andar. Porque de tempos em tempos ela tem que parar para reformular de novo sua diretoria política, né? E o que dá um problema, digamos, um problema até aparente, né? Nós tivemos aí na Convenção Geral que Belém se separou da Convenção Geral e virou aquele... Por que não assume logo de uma vez que é bispo? Já que não quer sair do poder. Eu não sou contra, eu acho que é válido, né? Só vai sair da presidência da igreja quando morrer. Então você não é presidente, você é bispo. Pronto. Isso é muito fácil de resolver. E não é nenhum pecado, não é bíblico. Pelo contrário, é legítimo. Seria até bonito, né? Imagina.
Como é que você pode pensar um pastor, por exemplo, que preside todo o ministério de Belo Horizonte? São mais de 500 igrejas. Até onde eu sabia, tinha passado de 550 igrejas. Como é que você chama um homem deste presidente? Isso é um bispo, gente. Isso é um bispo. E eu defendo, acho muito legal, acho muito bíblico, eu acho muito apostólico. Bonito mesmo. A questão de apóstolo é outro assunto, mas bispo, eu dou total apoio. E aí que eu milito mesmo, tá? Eu milito mesmo, eu acho que ele devia ser lindo, devia ser maravilhoso. O bispo da igreja. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros, né? Vamos lá? Continuando com a lição de hoje, que essas coisas me deixam um pouco inflamado, porque eu sou apaixonado com a igreja, gente. Segundo tópico, a importância do presbítero, que não é um bispo. Não desprezes o dom que em ti, o qual te fosse dado por profecia com a imposição de mão do presbítero. 1 Timóteo 4:14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbítero, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. O colégio de pastores eram os presbíteros, né? A palavra mesmo que ele é ordenado é presbítero. Hoje na igreja você tem diácono, presbítero, evangelista, pastor, como se um fosse maior do que o outro. Mas na verdade os pastores são presbíteros, né? A atuação do presbitério no Concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas se podia comprometer a expansão da igreja. Os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, versos 2, 6, 9 ao 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Abre aspas. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos 16, verso 4. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será bem mais atendido se o presbítero da nossa igreja for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam sejam bem intimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas por um conselho de obreiros. Atos 20, 17 a 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. É linda essa palavra, né? Presbítero. Eu acho muito bonita. Vamos ver um subsídio teológico que o autor coloca aqui. Eu estou lendo pouco esse subsídio teológico porque eles pouco têm acrescentado, mas esse aqui eu quero colocar. Presbíteros. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos atraídos pela crença bíblica no batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia. Não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que um pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, a cargo separado de presbitério. O presbítero, anteriormente chamado de ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campos de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra a ceia e batiza. Entre estes, há os que possuem a dignidade, capacidade e o verdadeiro dom de pastor. Porém,
Na Convenção Geral de 1937, a AD de São Paulo, foi debatida a questão sobre os anciãos, presbíteros, não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando os textos como 1 Pedro 5,1, Atos 20, 28, 1 Timóteo 5,17, em que em alguns casos parecerá haver uma diferença entre anciãos e anciãos com a chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe na Assembleia de Deus. Diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. Aqui no Ministério de Belo Horizonte é entendido como ministério, ministro, presbítero, evangelista e pastor, exceto o diácono. O diácono é uma função local, né? Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha sua definição, passou a ser visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações antes de ser consagrado evangelista ou pastor. Diário do Movimento Pentecostal, publicado em 2007, página 715. Bom, é complicado. Eu vou deixar entre reticências essa questão, porque não foi assim que a gente aprendeu no curso teológico, em uma das escolas mais conceituadas do Brasil, que é a PUC Minas, né? Na história da igreja, não é assim que funciona, né? Faltou aqui uma observância dos documentos, porque a gente examina a Bíblia por ela mesma e por documentos externos, sobretudo quando se dá a comportamentos. Mas, enfim, eu defendo que na igreja devia ter 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de governos. O bispo, e não o presidente, o presbítero, que na verdade é o pastor da igreja, e o diácono, que a gente costuma chamar de obreiro. Esse negócio de obreiro não existe, existe a diaconia. Né? Todo mundo que é envolvido na igreja, ele é obreiro. Então a função dele especificamente é diácono, diaconia. E todo mundo que trabalha na igreja, no meu entendimento, é diácono. Ah, mas ele é o regente da orquestra. Ele exerce a diaconia na área musical. Ele é diácono. Entendeu? Porque é uma função local. Enfim, os deveres do presbítero. E vocês podem colocar aqui embaixo se vocês não concordarem ou tiverem alguma informação, ou quiserem acrescentar ou corrigir. Eu não tenho dificuldade com isso, não. Vamos entender o dever do presbítero. O presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. 1 Pedro 5,2, parte A. Apacentar as ovelhas de Deus que se dá o seu cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Este ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo-se de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro 5, versos 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. A liderança da igreja local tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na Igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3, 2, 4. Liderar o rebanho de Deus, seguindo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus 20, 25 a 28, Marcos capítulo 10, versos 42 ao 45. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. É muito parecido com a coisa do pastor, então você vê que confunde-se. Né? Eu insisto na tecla. O pastor da igreja, na verdade, ele é o presbítero. E o presbítero, ele é o pastor da igreja. Pastor é a forma vulgar, como padre. Mas o seu ministério é presbítero. Quem preside esse conselho
é o bispo e não o presidente. Esse negócio de presidente já devia ter caído há muito tempo por terra nas nossas convenções, para ver se a gente pudesse ter um pouco de paz nessas disputas, nessas porfias que se levantam, chapa desse, chapa daquele, a chapa daquele outro, e vira aquela confusão. E às vezes essas chapas começam a brigar de tal forma que não são só adversários, também passam a ser inimigos. E aí os ministérios desligam, vira outro ministério, vira essa confusão. Bota presbítero e pronto, acabou. Bispo e pronto, acabou, né? Acabou. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero tem com as pessoas. O membro da igreja tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou a palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja. Aqui eu diria, foi separado pelo pai e reconhecido pela igreja para atender a essas demandas. O autor conclui da seguinte forma: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Não vimos. Eu discordo dele aqui na conclusão. A ação, a atuação, sim, são sinônimas, mas as palavras não são. No meu entendimento e todo o estudo teológico que eu fiz ao longo de 4 anos, depois pós, mestrado e tudo mais, o presbítero é o pastor da igreja e o bispo é quem preside o colégio de pastores ou colégio de presbíteros, como vocês queiram. Os presbíteros ou bispos sempre foram formados por um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem na função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados. Grifa essa palavra. Esses obreiros devem ser valorizados por sua igreja local. E aqui a gente finaliza a lição. Próxima lição vai falar sobre diaconato. Eu te espero lá, que é um tema belíssimo. Deus abençoe você.